Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidou em seu bunker enquanto Berlim caía sob o fogo soviético. Em questão de horas, o homem que havia provocado uma guerra mundial estava morto e o Terceiro Reich desaparecia com ele. Seu corpo foi regado com gasolina e queimado por seus assistentes no jardim da chancelaria. Os restos foram encontrados pelo Exército Vermelho, que manteve a descoberta em segredo durante décadas. Fragmentos de crânio, dentes e cinzas foram ocultados, transferidos e analisados sob estrita confidencialidade. O que restou do ditador foi tratado como uma prova proibida. Por que decidiu suicidar-se em vez de render-se? O que ocorreu realmente com seu corpo após sua morte? Que parte desta história foi destruída e qual ainda permanece oculta? O último refúgio, Berlim subterrâneo. Enquanto as divisões soviéticas avançavam implacavelmente desde o leste e os bombardeios aliados transformavam Berlim em uma paisagem lunar de escombros e fogo, Adolf Hitler tomou uma decisão que selaria seu destino: instalar-se permanentemente no complexo subterrâneo sob a chancelaria do Reich. Aquele refúgio de concreto, concebido originalmente como proteção temporária contra ataques aéreos, se transformaria no cenário final de um dos regimes mais destrutivos da história humana. O Führerbunker não era uma simples construção militar. Sua história remontava a 1936, quando foi edificado o primeiro nível, conhecido como Vorbunker, como parte das expansões arquitetônicas do complexo governamental nazista. Anos mais tarde, em 1944, quando a guerra já mostrava sinais irreversíveis de derrota, foi construído o nível inferior, o Führerbunker propriamente dito, situado a aproximadamente 8 metros abaixo da terra. Seus tetos de concreto armado alcançavam quase 3 metros de espessura, projetados para resistir ao impacto direto de bombas de grande calibre. Essa profundidade oferecia mais que proteção física. Representava o isolamento progressivo de um regime que perdia contato com a realidade de sua própria destruição. Durante aqueles meses finais, o bunker adquiriu uma atmosfera singular de clausura e decadência. Os sons do mundo exterior, explosões de artilharia, bombardeios noturnos, o estrondo distante de edifícios desmoronando, filtravam-se através do concreto como lembretes constantes de que Berlim agonizava sobre suas cabeças. Dentro do subterrâneo, o tempo transcorria com uma gravidade diferente. Os relógios marcavam não apenas as horas do dia, mas a contagem regressiva para o fim de um império que havia prometido durar 1000 anos. Os espaços habitados por Hitler e seu círculo mais próximo constituíam uma estranha mistura de posto de comando militar e residência improvisada. Secretárias, assistentes pessoais, oficiais de segurança e membros do alto comando compartilhavam corredores estreitos e salas de reuniões onde se tomavam decisões cada vez mais desconectadas de qualquer realidade estratégica. O mobiliário de luxo, saqueado das dependências superiores da chancelaria antes de serem destruídas, criava um contraste grotesco com a situação de colapso absoluto. Quadros de mestres alemães penduravam-se em paredes de concreto nu. Tapetes persas cobriam pisos de cimento frio. Na sala de mapas, um retrato de Frederico o Grande, o rei prussiano que Hitler admirava obsessivamente, observava as reuniões noturnas onde se moviam divisões inexistentes em mapas de uma frente que já não podia ser sustentada. Hitler mantinha ainda certas rotinas que lhe davam a ilusão de continuidade: pequeno almoço a horas fixas, audiências com oficiais, revisão de relatórios da frente. Mas a diferença era abismal em relação aos anos de triunfo. Agora a frente não estava na Polônia, França ou Rússia, mas sim nas ruas de Berlim, a poucos quilômetros do bunker. As divisões que se moviam nos mapas existiam apenas no papel. Os reforços que se prometiam nunca chegariam. As portas de aço e os corredores sem janelas isolavam cada vez mais a cúpula do poder, criando uma bolha onde a derrota podia ser negada durante algumas horas mais. As conversas nos corredores do bunker durante os últimos dias de abril adquiriram um tom de resignação mal disfarçada.
Os oficiais trocavam olhares que diziam o que ninguém se atrevia a expressar abertamente. Tudo tinha terminado. A chegada de Eva Braun ao complexo subterrâneo intensificou o caráter residencial e pessoal daqueles últimos dias. Sua presença transformou parcialmente o bunker de posto militar em refúgio doméstico, um espaço onde a intimidade do ditador se misturava com as últimas ordens de uma guerra perdida. O design arquitetônico do bunker provocava efeitos psicológicos inevitáveis. Os corredores estreitos, apenas iluminados por lâmpadas elétricas que piscavam quando caíam bombas próximas, criavam uma sensação de encerramento progressivo. As salas de comando, embora equipadas com telefones e rádios, funcionavam como câmaras de eco, onde as ordens eram emitidas sem certeza de que chegariam ao destino ou de que teriam algum efeito. O teto de concreto de 3 metros simbolizava tanto proteção como prisão. Durante a ofensiva final soviética, o ar dentro do bunker tornou-se cada vez mais viciado. Os sistemas de ventilação operavam no limite de sua capacidade. A umidade infiltrava-se pelas juntas das paredes. As explosões distantes faziam vibrar toda a estrutura, desprendendo o pó de cimento que se acumulava sobre as escrivaninhas e os uniformes. Em meados de abril, Hitler estava efetivamente isolado do comando real sobre as forças armadas. Os comandantes que ainda chegavam ao bunker informavam-no sobre reservas esgotadas, defesas colapsadas e a inevitabilidade da rendição. As reuniões tornavam-se cada vez mais breves e desprovidas de conteúdo estratégico. A imprensa oficial do regime havia deixado de ter relevância frente à artilharia soviética que cercava a cidade. O bunker deixou de ser o centro do poder para converter-se no cenário de sua dissolução institucional, um lugar onde eram emitidas ordens que ninguém obedeceria, onde eram traçados planos que não seriam executados, onde a ficção do comando mantinha-se apenas dentro daquelas paredes de concreto. A vida cotidiana no abrigo durante esses dias finais compunha um quadro de normalidade forçada sobre um fundo de catástrofe. Os secretários transcreviam ordens sem sentido tático. Os oficiais de guarda recebiam relatórios sobre posições militares já abandonadas. Os homens da guarda pessoal vigiavam os acessos a um bunker saturado de pessoas que sabiam que não sairiam vivas. Este contraste entre o rotineiro e o excepcional define a atmosfera daqueles últimos dias. Um telefone de despacho funcionando sob o rugido constante da batalha nas ruas, uma máquina de escrever produzindo documentos oficiais, enquanto Berlim se desintegrava sobre suas cabeças. Vários dos oficiais que permaneceram no bunker durante esses dias finais foram posteriormente interrogados pelas forças soviéticas. Seus testemunhos convergem em descrever uma atmosfera de despedida tácita. Muitos dos presentes compreendiam que o bunker seria sua tumba. Alguns distribuíram cápsulas de cianeto entre o pessoal, outros queimaram documentação pessoal. Poucos tentaram organizar rotas de fuga através dos túneis de esgoto que conectavam o complexo com outras partes da cidade, mas as possibilidades reais de fuga eram mínimas. Enquanto os tanques soviéticos penetravam nos bairros centrais de Berlim, os túneis de escape e as saídas de emergência do bunker começaram a ser usados para evacuações de pessoal menor. O próprio complexo se tornou alvo de bombardeios próximos que faziam tremer a estrutura. Os esgotos de Berlim, naqueles dias finais de abril, funcionavam como rotas de fuga desesperadas ou como fossas comuns improvisadas. O bunker experimentava uma degradação simultânea em 2 dimensões: física, pelo cerco militar que o rodeava, e simbólica, pelo colapso do sistema que representava. O último refúgio do Reich não foi simplesmente um lugar físico, mas sim a manifestação arquitetônica de sua decomposição. Um bunker que misturava luxo e miséria, comando nominal e rendição real, a ilusão de proteção e a realidade do cerco. Sob aqueles muros de concreto, gestou-se o ato final, o suicídio do Führer, seguido do tratamento de seu corpo e, finalmente, o nascimento de um mito sobre seu desaparecimento. O bunker marcou o início do ocaso, tanto material quanto simbólico.
e prefigurou a forma como a história enfrentaria a questão dos restos ou a ausência de Adolf Hitler. O que aconteceria nas horas seguintes dentro daquele refúgio subterrâneo fecharia não apenas uma biografia, mas um capítulo inteiro da história europeia. O fim do Führer, o suicídio no bunker. Na penumbra de 30 de abril de 1945, consumou-se o ato que encerrou simbolicamente a trajetória de Adolf Hitler. Não foi unicamente um suicídio individual, mas o gesto final de um sistema que não tinha mais opções além da morte. Para compreender este episódio com rigor histórico, é necessário vincular vários processos simultâneos: a decisão interna do ditador, a preparação prática do seu entorno, a mecânica de sua morte e a reação imediata dos que o rodeavam. No final de abril, o cerco a Berlim havia sido completado. A ofensiva soviética lançada pelo Exército Vermelho, sob o comando do Marechal Georgy Zhukov, tinha reduzido a capital do Reich a um campo de batalha urbano, onde cada rua, cada edifício, cada porão era disputado com ferocidade. No interior do bunker, o estrondo da artilharia e o rugido dos tanques eram perfeitamente audíveis. Os mapas que Hitler revisava mostravam uma situação sem saída. As divisões defensivas se dissolviam, as reservas estavam esgotadas e a esperança militar era inexistente. Sob essa pressão, as estruturas rituais do poder adquiriram um caráter quase teatral. As audiências com generais, os despachos oficiais, as reuniões de planejamento militar deixaram de ter função prática para se converter em cerimônias de despedida. Hitler começou a reconhecer a impossibilidade de qualquer vitória. Os relatórios que recebia confirmavam o que já era evidente. Berlim cairia em questão de dias, talvez de horas. Nesse contexto, ditou seu testamento político e pessoal, onde designava Karl Dönitz como seu sucessor e reafirmava sua visão de mundo até nas últimas linhas que escreveria. Também decidiu se casar com Eva Braun naquelas horas finais e deu instruções precisas sobre sua própria morte. Os testemunhos dos sobreviventes do bunker coincidem em que Hitler expressou claramente que não permitiria ser capturado vivo pelas forças soviéticas. A ideia de ser exibido publicamente, julgado ou executado por seus inimigos, lhe era intolerável. Ele buscava controlar até mesmo seu final, determinando o momento, o lugar e a forma de sua morte. Este conjunto de decisões revela que o suicídio não foi um ato impulsivo, mas uma conclusão planejada em meio ao colapso absoluto. Nos dias 29 e 30 de abril, o pessoal do bunker agiu seguindo instruções precisas. A documentação sensível foi destruída. Os objetos pessoais foram embalados. Cápsulas de cianeto foram distribuídas para o séquito mais próximo. Os assistentes de segurança, os enfermeiros e o médico pessoal receberam ordens detalhadas sobre os preparativos. Uma cena particularmente reveladora foi a ordem de envenenar os cães de Hitler, incluindo seu pastor alemão Blondie. Este gesto, aparentemente doméstico, transmitia uma consigna clara. Tudo o que representava o Führer deveria ser destruído antes de sua própria morte. O casamento com Eva Braun ocorreu nas últimas horas do dia 29 de abril ou na madrugada do dia 30, segundo diferentes testemunhos. O ato foi breve, celebrado na sala de mapas diante de um círculo muito reduzido de testemunhas. Embora este detalhe seja mais simbólico do que militar, mostra a consciência do final. Hitler não apenas reconhecia a derrota, mas também configurava sua saída de acordo com um ritual pessoal. A cerimônia matrimonial em meio ao cerco refletia a dimensão íntima daqueles momentos finais, onde as decisões privadas se entrelaçavam com o colapso público do Reich. Nas primeiras horas da tarde de 30 de abril, Hitler e Eva Braun retiraram-se para o quarto privado do Führer no bunker. Os relatos dos sobreviventes convergem nos fatos essenciais. Hitler ingeriu uma cápsula de cianeto e simultaneamente disparou na cabeça com sua pistola Walter. Eva Braun tomou apenas a cápsula de veneno e morreu quase instantaneamente sem recorrer ao disparo.
Os corpos foram descobertos pouco depois pelo camareiro Heinz Ling e o assistente Otto Gunsche, que foram os primeiros a entrar no quarto após ouvir o disparo. A hora exata varia ligeiramente segundo as fontes. A maioria aponta por volta das 3:30 da tarde, embora alguns testemunhos mencionem um intervalo entre as 3:30 e as 4. Esta imprecisão temporal é compreensível dado o caos do momento e a falta de testemunhas diretas do próprio ato. O relevante é que o suicídio ocorreu nesse lapso, em meio a uma tarde onde o bombardeio soviético sobre Berlim atingia sua máxima intensidade. Após descobrir os corpos, aqueles que permaneciam no bunker agiram segundo as instruções prévias que Hitler havia deixado. Os cadáveres foram envolvidos em mantas e transportados pelos ajudantes para uma zona próxima ao jardim da chancelaria, na superfície, para sua incineração. Dentro do bunker, decretou-se silêncio oficial temporário. Durante algumas horas, continuaram transmitindo ordens falsas por rádio para manter a aparência de que o comando seguia operativo. Este intervalo de silêncio oficial fez parte do protocolo estabelecido. A notícia da morte do Führer não devia ser divulgada imediatamente para evitar o colapso moral total das últimas unidades que ainda resistiam. Os assistentes que recolheram os corpos agiram com eficiência mecânica, cumprindo protocolos improvisados para uma situação sem precedentes na história do regime. Não houve cerimônia, não houve palavras solenes, apenas a urgência de seguir as instruções finais do ditador. Queimar os corpos para evitar que caíssem em mãos soviéticas. As vozes desses ajudantes, capturadas mais tarde em interrogatórios por parte dos aliados, forneceriam os testemunhos primários sobre o que ocorreu naquela sala e nos momentos imediatos posteriores. Embora o suicídio de Hitler tenha sido amplamente aceito pelos historiadores com base nesses testemunhos convergentes, não foi verificado imediatamente pelas potências ocidentais. Durante meses, até anos, circularam rumores sobre sua possível sobrevivência e fuga. Os arquivos do FBI mostram que foram mantidas investigações abertas até 1947 sobre relatos de que Hitler havia escapado para a América do Sul ou para refúgios na Espanha. Esses rumores, alimentados em parte pela opacidade soviética sobre as descobertas forenses, gerariam uma mitologia de sobrevivência que persistiria durante décadas. O Serviço Britânico de Inteligência recolheu sistematicamente os relatos de vários secretários, guardas e ajudantes que tinham estado presentes no bunker. Seu relatório consolidado concluiu que Hitler tinha expressado repetidamente sua intenção de suicidar-se antes de se entregar. Os interrogatórios a Heinz Ling e Otto Gunsche, realizados pelos soviéticos após sua captura, forneceram descrições detalhadas do estado dos corpos, a indumentária que usavam, jaqueta escura para ele, vestido claro para ela, e a disposição dos cadáveres quando foram encontrados. Em 2025, documentos soviéticos desclassificados trouxeram detalhes adicionais sobre as declarações destes testemunhos-chave. As notas de interrogatório incluem descrições de peças dentais e fragmentos de crânio que mais tarde seriam utilizados para a identificação forense. Estas fontes confirmam a combinação de veneno e tiro como método do suicídio, uma redundância que Hitler havia planejado para assegurar sua morte instantânea. O suicídio de Hitler representou um encerramento dramático sem alternativas para o regime nacional-socialista. Não foi uma derrota militar no sentido clássico de capitulação formal, mas sim um fechamento pessoal e coletivo. O líder supremo desaparecia sem rendição, sem julgamento, sem consequências legais diretas. Isso deixou uma ferida simbólica na memória do século XX. Um criminoso de magnitude histórica sem precedentes morria por suas próprias mãos, mas não seria submetido a processo público nem à execução legal. A própria decisão de casar-se com Eva Braun, nesse último recanto da história, atuou como um ritual de decomposição, um gesto pessoal inserido em um momento político extremo. A conjunção de morte e casamento aparece assim como o epílogo literário de uma era de terror.
onde o íntimo e o histórico se fundiam em um ato final desprovido de grandeza, reduzido à sordidez de um bunker cercado. O momento do suicídio não pode ser desvinculado do espaço físico onde ocorreu. As salas de mapas, os corredores de guarda, o quarto privado com suas paredes de concreto constituíram a cenografia íntima do ato. As paredes sem janelas, a escassez de luz natural, o ruído constante do bombardeio, tudo isso determinou a atmosfera em que o suicídio foi cometido. Os testemunhos mencionam que Hitler havia rejeitado propostas de abandonar Berlim para se transferir para o sul, em direção ao reduto alpino que alguns oficiais sugeriam como última posição defensiva. Considerava que o ato final deveria ocorrer ali, na capital, no coração simbólico do Reich. O impacto imediato foi duplo, material e simbólico. Materialmente, o desaparecimento de Hitler no bunker deixou decapitadas as estruturas de comando. Embora formalmente houvesse um governo de transição com Dönitz designado como sucessor, esse governo carecia de legitimidade real, porque o líder carismático tinha desaparecido sem delegar efetivamente o poder. Simbolicamente, o ato selou a narrativa da queda do Terceiro Reich, um ato individual que certificava um fracasso coletivo. Para os sobreviventes do bunker, para os soldados alemães nas frentes que ainda resistiam, para os civis de Berlim que se escondiam em porões, a morte de Hitler foi a pedra angular do fim. O fato de que aconteceu em um bunker, isolado e sem testemunhas internacionais diretas, adicionou um véu de mistério que alimentaria teorias e conspirações durante gerações. A ausência de um corpo visível, de um julgamento público, de uma execução documentada, deixou um vazio que seria preenchido com especulações, negações e mitos. O suicídio de Hitler não pode ser entendido apenas como mais uma morte dentro do conflito mundial. Foi o ato epílogo de um teatro de destruição mais amplo. A preparação meticulosa, a articulação de seu casamento final, a distribuição de cápsulas de veneno, o disparo e o traslado posterior do corpo constituem um rito privado que reflete a decomposição pública de um regime. Este momento coloca em marcha o ciclo que será abordado no próximo capítulo: a cremação improvisada dos corpos e o tratamento imediato dos restos mortais. O primeiro passo numa cadeia de ocultações que transformaria um cadáver em mistério político. As cinzas do Führer, a cremação improvisada. A morte de Adolf Hitler no bunker foi apenas o início de uma cadeia de acontecimentos cujo objetivo imediato consistia em fazer desaparecer o seu corpo. O que se seguiu não foi um enterro solene nem um ritual funerário, mas sim uma operação improvisada de destruição física em meio ao caos urbano de Berlim. Sob bombardeios constantes, sem protocolos estabelecidos e com o único propósito de impedir que o cadáver do ditador caísse em mãos soviéticas, os últimos leais do Führer iniciaram um processo que marcaria o começo de décadas de mistério e manipulação. Uma vez consumado o suicídio na tarde do dia 30 de abril de 1945, os membros mais próximos do entorno de Hitler puseram em prática as instruções que ele havia deixado. Seu corpo e o de Eva Braun deveriam ser incinerados o mais rapidamente possível. O traslado desde o quarto privado do bunker até o pequeno jardim que dava ao edifício exterior da chancelaria foi organizado com sigilo e urgência. Os ajudantes Heinz Ling e Otto Günsche coordenaram a operação junto com escoltas armados das SS. Os corpos foram envoltos em mantas militares e transportados através dos corredores do bunker, subindo pelas escadas de emergência até alcançar a superfície. O jardim da chancelaria, que havia sido previamente utilizado como espaço de trânsito de veículos e ocasionalmente como ponto de encontro ao ar livre, havia sido transformado em uma paisagem desolada. Crateras de bombas, escombros de edifícios adjacentes, restos de móveis destruídos e metal retorcido cobriam a área. Era neste ambiente que se realizaria a tentativa de cremação. O ato representava tanto o cumprimento do testamento pessoal de Hitler quanto uma medida preventiva.
O ditador não desejava que seu cadáver fosse exibido ou utilizado simbolicamente pelos vencedores, como havia ocorrido com o corpo de Mussolini, somente dias antes na Itália. A cremação foi realizada ao ar livre, sob condições que estavam longe de qualquer procedimento funerário convencional. Os ajudantes e oficiais presentes usaram tambores de gasolina que haviam sido armazenados no bunker para uso de geradores elétricos de emergência. Os corpos, ainda envoltos em cobertores, foram depositados em uma depressão pouco profunda perto da entrada do bunker. Gasolina foi despejada sobre os cadáveres e a combustão foi acesa. O contexto era devastador. Berlim estava sendo atacada de múltiplas direções. As ruas circundantes estavam devastadas por combates de infantaria. Os veículos militares e civis jaziam abandonados ou destruídos, e o próprio jardim havia sido parcialmente atingido por bombardeios anteriores. O processo de cremação estava longe de alcançar o que um crematório profissional conseguiria. Vários fatores fundamentais impediram a combustão completa. Em primeiro lugar, o espaço aberto sem câmara de contenção térmica não permitia atingir as temperaturas necessárias para reduzir completamente os ossos a cinzas. Um corpo humano requer temperaturas sustentadas superiores a 800 graus centígrados durante várias horas para uma incineração efetiva. A combustão ao ar livre com gasolina como combustível atinge temperaturas significativamente menores e de forma irregular. Em segundo lugar, o corpo humano contém uma alta porcentagem de água e tecido mole que absorvem calor, desacelerando consideravelmente o processo de combustão. Os ossos, especialmente os mais densos, como o fêmur ou o crânio, requerem exposição prolongada a altas temperaturas para se desintegrarem. Nas condições improvisadas do Jardim da Chancelaria, isso era impossível de alcançar. Além disso, fatores ambientais complicaram o processo. O bombardeio próximo gerava correntes de ar imprevisíveis que dispersavam o calor. A chuva que caía intermitentemente naqueles dias de finais de abril apagava parcialmente as chamas ou reduzia sua intensidade. A falta de combustível adicional limitou a duração da cremação. Testemunhos posteriores mencionam que foram utilizadas madeiras de móveis do bunker, restos de portas e outros materiais inflamáveis para manter o fogo, mas a eficácia continuou sendo limitada. O resultado foi que a cremação foi parcial. As crônicas soviéticas posteriores descrevem os restos encontrados como corpos parcialmente carbonizados, com tecidos queimados, mas estruturas ósseas ainda reconhecíveis. O fogo lançou sombras inquietantes sobre o jardim destruído. O cheiro característico da combustão de tecido humano, misturado com querosene e materiais diversos, se espalhou pela área. Os ajudantes que supervisionaram o processo permaneceram perto, vigiando para que não se apagasse completamente, mas conscientes de que o resultado estava longe de ser a desaparição total que Hitler havia ordenado. Quando as tropas soviéticas irromperam na área dias depois, o que encontraram foi precisamente isso. Uma cratera pouco profunda, restos carbonizados dispersos, cobertores queimados, fragmentos de móveis reduzidos a cinzas e, segundo relatórios forenses posteriores, corpos enterrados apressadamente sob escombros e terra. Um documento da CIA datado de 10 de junho de 1945 descreve que os restos de um cadáver masculino severamente queimado foram entregues em uma caixa de madeira de dimensões específicas. Isso indica que, embora tenha havido cremação, não foi alcançada a destruição completa pretendida. Após a combustão inicial, os restos foram enterrados provisoriamente em uma cova rasa cavada no Jardim da Chancelaria ou em uma cratera de bombardeamento adjacente. Este enterro improvisado obedecia não apenas à urgência militar. As tropas soviéticas avançavam rapidamente, como também à impossibilidade prática de manter o local vigiado ou realizar um procedimento mais elaborado. Os corpos foram depositados no que restava dos cobertores, cobertos parcialmente com terra e entulho, em uma tentativa desesperada de escondê-los. A urgência acentuou-se dramaticamente na manhã do 2 de maio,
quando unidades soviéticas penetraram definitivamente no centro de Berlim e começaram a cercar o complexo governamental. Naquele momento, a prioridade dos oficiais alemães que ainda permaneciam na área transformou-se em fuga ou suicídio, não em preservar restos mortais. O enterro foi, de facto, um ocultamento sem dignidade, sem registro formal, sem marcadores. Os últimos defensores do bunker abandonaram o lugar ou tiraram a própria vida. O jardim da chancelaria ficou deserto, semeado de cadáveres, escombros e os restos parcialmente queimados do ditador. Em 2 de maio de 1945, unidades da Frente Bielorrussa do Exército Vermelho avançaram em direção à chancelaria do Reich. Segundo documentos da Smersh, a contra-inteligência militar soviética, a descoberta dos corpos ocorreu no jardim, onde estavam parcialmente queimados e parcialmente enterrados. Os relatórios soviéticos posteriores mencionam que os restos foram identificados principalmente através de características dentárias, já que grande parte dos tecidos moles e dos ossos foram afetados pelo fogo. A identificação foi baseada em pontes dentárias, trabalhos de porcelana no maxilar superior e outras particularidades odontológicas específicas de Hitler. Os restos ósseos estavam misturados com metal derretido de armas e equipamentos militares próximos, com fragmentos de concreto do bunker e com escombros do jardim. Esta mistura de materiais dificultou enormemente a cadeia de custódia forense e gerou incertezas que alimentariam teorias conspirativas durante décadas. O exame forense soviético foi realizado por uma equipe de patologistas sob mandato militar estrito. Os relatórios descrevem que o corpo masculino apresentava múltiplos sinais de combustão severa, pele carbonizada na maior parte da superfície corporal, crânio parcialmente afetado pelo calor extremo, fragmentos ósseos dispersos que tiveram que ser recolhidos da área circundante. No entanto, as pontes dentais permaneceram suficientemente intactas para permitir a identificação. Análises odontológicas posteriores ampliaram a base de identificação. O trabalho da assistente dental Käthe Häusermann, que havia colaborado com o dentista pessoal de Hitler, permitiu cotejar as pontes encontradas com os registros anteriores que ela lembrava dos tratamentos realizados. Suas declarações sob interrogatório soviético foram cruciais para estabelecer a identidade dos restos mortais. Uma limitação significativa da análise forense foi que a condição destruída do crânio e dos restos ósseos impediu a realização de testes toxicológicos completos de forma imediata. Isso deixou margem inicial para especulações sobre a causa exata da morte, se tinha sido principalmente o veneno, principalmente o tiro, ou a combinação de ambos. A avaliação global de historiadores posteriores aceita que a cremação foi um processo improvisado, que conseguiu destruir parcialmente os corpos, mas deixou restos suficientes para uma identificação forense básica. Este episódio de cremação improvisada adquire um significado simbólico profundo. A morte de Hitler não foi somente um ato individual, mas o desaparecimento físico sob fogo de um dos sistemas mais destrutivos da história. Ao mesmo tempo, seu corpo escorregadio e maltratado simbolizava a perda total de controle do regime nazista. Não houve funeral de Estado, não houve segredo preservado com sucesso, apenas uma destruição acelerada, oculta e fundamentalmente desordenada. A pretensão de apagar completamente seu corpo da face da terra revela que Hitler compreendia o poder simbólico dos restos mortais. Não queria se tornar troféu de guerra nem objeto de vingança popular, mas a execução material desse desejo foi profundamente imperfeita. Os restos permaneceram, foram identificados e guardados. O suposto desaparecimento total foi, na realidade, uma tentativa fragmentária que permitiu que seu cadáver continuasse sendo um objeto de poder, embora invertido, após sua morte. O tratamento do corpo nesta fase prepara o terreno para o que virá nos capítulos seguintes. A busca e investigação sistemática por parte dos soviéticos, a manipulação da narrativa histórica,
os esforços para ocultar ou fazer desaparecer fisicamente os restos de forma mais eficaz. A cremação improvisada não foi o fim da história do corpo de Hitler, mas o ponto de partida de um percurso complexo pela matéria física até sua transformação em símbolo político e mistério histórico. A materialidade dos restos, queimados, enterrados parcialmente, depois identificados, condicionou o modo como os vitoriosos e os derrotados puderam narrar sua fuga, sua morte e seu legado durante as décadas seguintes. Os caçadores do cadáver, a Operação Soviética. O destino do corpo de Hitler transcendeu o biológico para se tornar um instrumento político, propagandístico e conspiratório de dimensões globais. A incerteza deliberadamente construída em torno dos restos alimentou durante décadas rumores de sobrevivência, choques propagandísticos entre potências e a consolidação de um cadáver ausente como artefato ideológico. Este capítulo examina como um corpo identificado e guardado operou no imaginário mundial como se estivesse desaparecido, disponível para qualquer projeção mítica. Ao finalizar a Batalha de Berlim, apenas 2 atores tinham acesso direto ao cenário do suicídio e aos restos físicos. A cúpula do bunker, rapidamente morta, capturada ou dispersa, e as forças soviéticas que tomaram a chancelaria. Enquanto internamente a inteligência soviética avançava para a identificação odontológica e o armazenamento controlado de restos, externamente a URSS decidiu não apresentar uma versão clara e definitiva. Em junho de 1945, porta-vozes soviéticos afirmaram publicamente que não haviam encontrado os restos de Hitler e que existia a possibilidade de que ele tivesse escapado. Esta dissonância entre a realidade, restos sob custódia, e a versão oficial, dúvida e suspeita, abriu um espaço político inédito. O corpo de Hitler, já recuperado e identificado tecnicamente, era tratado politicamente como se estivesse em paradeiro desconhecido. Esse hiato seria explorado sistematicamente pela URSS durante anos, transformando um fato forense em ferramenta de poder internacional. As motivações soviéticas para manter a ambiguidade foram múltiplas e convergentes. Em primeiro lugar, sugerir que Hitler poderia ter fugido para as zonas ocidentais projetava suspeitas sobre britânicos e americanos, insinuando possível conivência, incompetência ou até mesmo proteção tácita. Esta narrativa encaixava perfeitamente com o clima de desconfiança que se cristalizaria na Guerra Fria. Stalin, em reuniões diplomáticas de 1945, insinuou que Hitler podia estar na Espanha sob proteção franquista ou na Argentina, apesar de dispor de informação interna que indicava claramente seu suicídio em Berlim. Em segundo lugar, o controle monopólico da prova material conferia aos soviéticos um privilégio simbólico. Possuíam o certificado físico da destruição do inimigo absoluto. Ao não compartilhá-lo publicamente, mantinham a capacidade de modular o relato conforme seus interesses políticos cambiantes. Finalmente, para a propaganda soviética interna, um Hitler potencialmente fugitivo ou covarde escapado permitia prolongar narrativas de vigilância revolucionária permanente, de inimigo latente, útil para justificar medidas de controle interno e a continuidade da épica antifascista. Uma vez identificados provisoriamente os restos, foram retidos sob custódia soviética estrita. Os documentos mostram que as pontes dentárias e as mandíbulas foram seladas em contêineres especiais que foram entregues diretamente a Smersh em Berlim em 8 de maio de 1945, o mesmo dia em que se assinava a rendição incondicional da Alemanha. O simbolismo da data não era acidental. A vitória militar soviética era acompanhada do controle físico sobre os restos do inimigo principal. A transferência posterior foi realizada em absoluto segredo para Magdeburgo, dentro da zona de ocupação soviética, com total discrição operacional. Os restos foram armazenados em um depósito militar subterrâneo, inicialmente gerido pelo Smersh e posteriormente transferido para a custódia da KGB. Segundo investigações históricas posteriores,
Os restos foram movidos em várias ocasiões para evitar que sua localização exata se tornasse conhecimento público ou objeto de culto para simpatizantes do nazismo. Durante este período inicial, as informações públicas emitidas pelas autoridades soviéticas eram deliberadamente contraditórias. Apesar de ter os restos sob custódia e ter realizado identificações forenses preliminares, em junho de 1945, foi emitida uma nota oficial afirmando que Hitler não havia sido localizado e que existia a possibilidade de que estivesse ainda vivo. Esta contradição deveu-se em parte à necessidade de criar ambiguidade estratégica frente às potências ocidentais e, em parte, a interesses de propaganda interna soviética. A operação não esteve isenta de complicações internas e disputas políticas. Nos primeiros meses após a guerra, diferentes vozes dentro do aparato soviético emitiram declarações contraditórias sobre o destino de Hitler. Enquanto alguns comandos militares em Berlim expressavam certeza sobre sua morte, o próprio Stalin, durante reuniões diplomáticas com representantes norte-americanos e britânicos, semeou dúvidas sobre uma possível fuga do ditador para a Espanha ou Argentina. Esta contradição deliberada se baseava em um cálculo político complexo. Ao sugerir que Hitler poderia ter escapado para zonas sob influência ocidental, a URSS projetava suspeitas sobre uma possível conivência ou incompetência por parte de britânicos e americanos. Esta narrativa encaixava perfeitamente com o clima de desconfiança nascente que daria lugar à Guerra Fria. As reuniões Stalin-Hopkins-Harriman em 1945 incluem referências explícitas a estas insinuações, apesar de que o líder soviético dispunha de informação interna que apontava claramente ao suicídio em Berlim. A ata de exame forense de 11 de maio de 1945, assinada pelo tenente-coronel Krajewski e outros peritos médicos da frente bielorrussa, descreve em detalhe um cadáver masculino severamente queimado, com os ossos do crânio parcialmente destruídos, a língua presa entre os dentes, um sinal característico de envenenamento por cianeto, e pontes metálicas reconhecíveis no maxilar superior. Também foram registrados restos de tecidos carbonizados, aderidos a fragmentos ósseos e evidência de combustão intensa, mas incompleta. No entanto, o registro soviético não estaria isento de controvérsias posteriores. Em 2009, uma amostra do fragmento de crânio que a URSS havia atribuído a Hitler foi analisada de forma independente por pesquisadores americanos. Os resultados indicaram que o fragmento pertencia a uma mulher de aproximadamente 20 a 40 anos, o que gerou novas dúvidas sobre a integridade do processo de identificação soviético. Esta discrepância levou alguns historiadores a considerar que a operação sofreu falhas de identificação inicial, ou que as informações foram manipuladas durante o processo. No entanto, a maioria da comunidade acadêmica aceita que a combinação de restos dentários, que não foram questionados pelas análises posteriores, e as provas documentais soviéticas são suficientes para estabelecer que Hitler morreu no bunker. A confusão sobre o fragmento craniano provavelmente se deve ao fato de que no jardim da chancelaria foram encontrados múltiplos corpos e fragmentos corporais, o que gerou erros de atribuição na cadeia de custódia inicial. Para a URSS, recuperar os restos de Hitler representava um símbolo fundamental de vitória, o fim físico e verificável do inimigo principal da guerra. A operação permitiu que, embora com opacidade internacional, apresentasse internamente o ditador como morto e seu corpo sob custódia soviética. Para os aliados ocidentais, esta informação, quando finalmente foi compartilhada de forma parcial, oferecia um fechamento necessário à caçada dos principais criminosos nazistas. A operação também serviu para gerar uma narrativa de controle. Se a URSS possuía os restos, possuía a prova material de que o regime havia sido derrotado de forma absoluta.
Essa posse se converteu em um ativo simbólico durante a Guerra Fria, permitindo a Moscou manter o mistério como ferramenta de pressão política e ideológica. A pesquisa soviética foi marcada por extremo sigilo. Os arquivos permaneceram classificados, os interrogatórios não foram acessíveis para pesquisadores ocidentais e a localização final dos restos mortais foi mantida confidencial durante décadas. O resultado inevitável foi uma proliferação de teorias sobre a fuga e sobrevivência de Hitler. As contradições internas do expediente soviético, como a descoberta posterior de que alguns fragmentos não correspondiam a Hitler, enfraqueceram parcialmente a credibilidade formal da operação, embora não alterassem a conclusão histórica fundamental de que ele havia morrido no bunker. A estratégia soviética de controlar a narrativa foi tão importante quanto a ação militar de recuperação física. O corpo de Hitler, ou o que restava dele, transformou-se em um objeto de poder que Moscou administrou segundo seus interesses políticos em mudança. Durante anos, os restos permaneceram ocultos em instalações militares, acessíveis apenas para um círculo muito restrito de funcionários de segurança e cientistas forenses autorizados. A operação de recuperação de restos não termina com a identificação forense de maio de 1945. Seu desenvolvimento prepara o terreno para a fase seguinte: a transformação do cadáver em tema de propaganda, a negação deliberada de informação, os rumores internacionais de fuga e a utilização do corpo como símbolo político durante as décadas da Guerra Fria. A partir deste momento, o corpo físico de Hitler começa sua metamorfose em direção ao mito, tema que será abordado no próximo capítulo, onde se examina como a gestão opaca dos restos alimentou conspirações e narrativas alternativas que persistem até a atualidade. O cadáver político, o mito do Führer sobrevivente. O destino do corpo de Hitler transcendeu o biológico para se tornar um instrumento político, propagandístico e conspiratório de dimensões globais. A incerteza deliberadamente construída em torno dos restos alimentou durante décadas rumores de sobrevivência, choques propagandísticos entre potências e a consolidação de um cadáver ausente como artefato ideológico. Este capítulo examina como um corpo identificado e guardado operou no imaginário mundial como se estivesse desaparecido, disponível para qualquer projeção mítica. Ao finalizar a Batalha de Berlim, apenas 2 atores tinham acesso direto ao cenário do suicídio e aos restos físicos: a cúpula do bunker, rapidamente morta, capturada ou dispersa, e as forças soviéticas que tomaram a chancelaria. Enquanto internamente a inteligência soviética avançava para a identificação odontológica e o armazenamento controlado de restos, externamente a URSS decidiu não apresentar uma versão clara e definitiva. Em junho de 1945, porta-vozes soviéticos afirmaram publicamente que não haviam encontrado os restos de Hitler e que existia a possibilidade de que ele tivesse escapado. Esta dissonância entre a realidade, restos sob custódia, e a versão oficial, dúvida e suspeita, abriu um espaço político inédito. O corpo de Hitler, já recuperado e identificado tecnicamente, era tratado politicamente como se estivesse em paradeiro desconhecido. Esse hiato seria explorado sistematicamente pela URSS durante anos, transformando um fato forense em ferramenta de poder internacional. As motivações soviéticas para manter a ambiguidade foram múltiplas e convergentes. Em primeiro lugar, sugerir que Hitler poderia ter fugido para as zonas ocidentais projetava suspeitas sobre britânicos e americanos, insinuando possível conivência, incompetência ou até mesmo proteção tácita. Esta narrativa encaixava perfeitamente com o clima de desconfiança que se cristalizaria na Guerra Fria. Stalin, em reuniões diplomáticas de 1945, insinuou que Hitler podia estar na Espanha sob proteção franquista ou na Argentina, apesar de dispor de informação interna que indicava claramente seu suicídio em Berlim. Em segundo lugar, o controle monopólico da prova material
conferia aos soviéticos um privilégio simbólico. Possuíam o certificado físico da destruição do inimigo absoluto. Ao não compartilhá-lo publicamente, mantinham a capacidade de modular o relato conforme seus interesses políticos cambiantes. Finalmente, para a propaganda soviética interna, um Hitler potencialmente fugitivo ou covarde escapado permitia prolongar narrativas de vigilância revolucionária permanente, de inimigo latente, útil para justificar medidas de controle interno e a continuidade da épica antifascista. Em termos práticos, a URSS instalou uma paradoxa, sabia mais do que dizia, e o que dizia contribuía para que o cadáver de Hitler, já localizado, operasse no imaginário mundial como corpo ausente, disponível para qualquer projeção conspirativa. Do lado ocidental, a prioridade imediata após a rendição alemã era dupla: capturar os altos comandos nazistas sobreviventes e determinar com certeza o destino de Hitler para impedir sua instrumentalização política ou simbólica. Diante da opacidade soviética, britânicos e americanos empreenderam investigações próprias. Entre 1945 e 1946, a inteligência britânica encarregou o historiador Hugh Trevor Roper de reconstruir os últimos dias de Hitler por meio de interrogatórios exaustivos a sobreviventes do bunker. O relatório de Trevor Roper, que posteriormente se tornaria no livro Os Últimos Dias de Hitler, concluiu de maneira contundente que Hitler havia se suicidado no bunker e que seu corpo havia sido parcialmente incinerado no jardim da chancelaria. Esta reconstrução baseada em testemunhos convergentes proporcionou ao Ocidente uma narrativa coerente frente ao vazio informativo soviético. Em paralelo, agências como o FBI e, posteriormente, a CIA compilaram e avaliaram denúncias de supostos avistamentos de Hitler na Europa, Oriente Médio e América do Sul. Os arquivos desclassificados mostram centenas de relatórios de civis, diplomatas ou informantes que asseguravam ter visto Hitler em hotéis na Colômbia, fazendas na Argentina, mosteiros na Espanha ou até mesmo em navios rumo à Antártica. Nenhum desses relatórios resistiu a uma verificação séria, mas a mera existência de arquivos tão volumosos reflete a pressão política para encerrar o caso de forma definitiva. Enquanto a URSS administrava estrategicamente a suspeita, o Ocidente tentava produzir certeza através de reconstrução testemunhal e análises indiretas. Este choque de narrativas gerou um efeito paradoxal. Quanto mais esforçados eram as tentativas ocidentais de demonstrar que Hitler estava morto, mais terreno ganhavam as narrativas conspiratórias que sugeriam que algo fundamental estava sendo ocultado. O mito do Hitler sobrevivente não teria prosperado sem um elemento crucial: a realidade documentada das fugas bem-sucedidas de numerosos criminosos nazistas. Adolf Eichmann viajou para a Argentina sob identidade falsa e viveu lá durante anos até ser capturado pelo Mossad israelense em 1960. Joseph Mengele conseguiu escapar para a América do Sul e morreu no Brasil em 1979. Vários oficiais e quadros intermediários do regime utilizaram as chamadas Ratlines, redes de fuga que atravessavam a Itália e a Espanha até portos sul-americanos, com apoio de simpatizantes, setores da Igreja Católica e estruturas encobertas de antigos aliados. Estas rotas clandestinas, hoje exaustivamente documentadas em arquivos europeus e latino-americanos, conferiram verossimilhança narrativa, a ideia de que, se tantos criminosos nazistas haviam escapado, também poderia ter escapado Hitler. Os rumores de submarinos chegando a costas patagônicas, bases secretas em selvas sul-americanas ou refúgios em mosteiros espanhóis apoiavam-se em fatos parcialmente reais. Fugas comprovadas, redes logísticas eficazes, cumplicidades institucionais verificadas. O corpo ausente de Hitler tornava-se assim um corpo potencialmente deslocado, alimentando especulações que misturavam evidência real com fantasia conspirativa. Entre o final dos anos 40 e as décadas seguintes, a figura de Hitler vivo se estabeleceu em 3 níveis diferenciados.
A nível de inteligência, durante aproximadamente uma década após a guerra, alguns escritórios continuaram verificando denúncias de avistamentos. Não porque acreditassem seriamente que Hitler estivesse vivo, mas por protocolo burocrático. Qualquer indício relativo ao principal criminoso do século devia ser avaliado e descartado formalmente. A nível midiático e sensacionalista, revistas populares, livros de grande circulação e, posteriormente, programas de televisão exploraram a ambiguidade. A narrativa do ditador escapando para o fim do mundo oferecia dramatismo, intriga internacional e um antagonista inacabado, especialmente funcional durante a Guerra Fria para alimentar ficções de ameaças ocultas e conspirações globais. O cadáver político se fragmentava assim em mercadoria cultural de consumo massivo. A nível ideológico e extremista para certos círculos neonazistas ou nostálgicos do regime, a ideia de um Führer sobrevivente operou como mitologia de resistência. Hitler não morto, mas oculto estrategicamente, esperando o momento de regressar, negando simbolicamente a derrota absoluta do nacionalsocialismo. Embora marginal em termos numéricos, esta leitura contribuiu para manter vivo o uso político do corpo ausente como símbolo de uma narrativa inconclusa. Em todos esses níveis, o componente comum era a instrumentalização do vazio. O fato de que o público internacional não pudesse ver um cadáver reconhecível, um laudo forense compartilhado internacionalmente e uma tumba oficial deixava um espaço que foi ocupado sistematicamente por relatos alternativos. A historiografia baseada em arquivos britânicos, americanos e posteriormente russos, parcialmente abertos, converge em um ponto fundamental. O mistério sobre a morte de Hitler é em grande parte um produto de decisões políticas soviéticas, não de falta objetiva de provas. A URSS reteve e fragmentou a informação sobre a identificação dental, emitiu declarações contraditórias em diferentes níveis de comando. Os restos foram geridos como segredo de Estado, mantidos em arquivos da KGB, com acessos limitadíssimos para pesquisadores estrangeiros. Ao mesmo tempo, filtravam-se versões alternativas, hipóteses de duplos utilizados por Hitler, variações no método de suicídio, supostas discrepâncias nos testemunhos de sobreviventes. Este padrão gerou o que pode ser entendido como uma estratégia de ambiguidade ativa, dispor da verdade material, mas administrar discursivamente a incerteza para conservar vantagens simbólicas no tabuleiro geopolítico do pós-guerra. A partir dos anos 60, e com mais força desde a abertura parcial de arquivos soviéticos após o colapso da URSS, consolidou-se um esforço historiográfico e forense orientado a encerrar definitivamente o ciclo do Hitler sobrevivente mediante evidência acumulada. Os interrogatórios de testemunhas-chave do bunker mostram uma coerência significativa na descrição do suicídio, traslado do corpo e cremação parcial, apesar de terem sido realizados em contextos de captura diferentes e por interrogadores de nacionalidades distintas. As análises odontológicas comparativas proporcionaram uma das provas mais sólidas de identificação. Estudos realizados em diferentes décadas reafirmaram a correspondência entre os registros do dentista de Hitler e a mandíbula conservada em arquivos soviéticos. Em 2018, um estudo científico publicado em uma revista europeia examinou os restos dentais atribuídos a Hitler e concluiu que coincidiam plenamente com a morfologia descrita nas fontes históricas, reforçando o consenso acadêmico de que morreu no bunker em abril de 1945. As investigações sobre supostos avistamentos na América do Sul, incluindo a revisão de documentos recentemente desclassificados pelos governos argentino e brasileiro, mostram que as agências de inteligência seguiram pistas fracas, muitas baseadas em rumores locais, identificações errôneas ou fraudes deliberadas. Nenhuma delas se sustenta diante da cronologia bem estabelecida da queda de Berlim, nem diante da evidência forense acumulada.
De uma perspectiva histórica rigorosa, o mito do Hitler fugitivo se sustenta unicamente como fenômeno cultural e político, não como hipótese documentada. No entanto, sua persistência durante décadas ilustra a potência do cadáver político. Quanto mais devastador o criminoso, mais atraente resulta o relato que nega seu final mundano e o transforma em figura mítica e mortal. O cadáver político de Hitler não se refere somente a restos físicos, mas à disputa internacional por seu significado. Para a URSS, representava um troféu oculto, objeto de segredo de Estado, prova de vitória administrada como recurso propagandístico. Para os aliados ocidentais, constituía um problema a resolver documentalmente para impedir reaparição simbólica ou conspirativa. Para setores extremistas ou conspiracionistas, funcionava como tela onde projetar fantasias de impunidade, resistência subterrânea ou complô global. Para a historiografia crítica, se converteu em caso paradigmático de como a gestão opaca de restos mortais e arquivos pode distorcer a percepção pública durante gerações. O resultado foi que o corpo de Hitler continuou em circulação política muito depois de sua morte física. Não exposto em uma praça pública nem enterrado em um túmulo visitável, mas deslocado para relatórios secretos, arquivos classificados, supostos refúgios em continentes distantes e reconstruções midiáticas sensacionalistas. Essa circulação alimentou tanto a desinformação massiva quanto, finalmente, a necessidade histórica de uma verificação científica exaustiva que encerrasse o ciclo do mito. O capítulo seguinte examina como esse encerramento material foi tentado mediante a eliminação física definitiva dos restos em 1970. Um ato que buscava encerrar não só um corpo, mas também seu potencial de se tornar uma relíquia ou símbolo duradouro. Os restos ocultos, Magdeburgo e a eliminação final. Após a identificação inicial dos restos de Adolf Hitler por equipes forenses soviéticas em Berlim, começou uma segunda etapa na história física de seu corpo, a de sua custódia clandestina, prolongada e posterior destruição deliberada. De 1945 até 1970, os fragmentos atribuídos ao Führer, principalmente mandíbula, pontes dentárias e fragmentos ósseos, foram guardados, trasladados repetidamente e finalmente eliminados dentro do aparato de segurança soviético. Este processo respondeu a uma lógica política interna da URSS e ao desejo de controlar não somente um corpo, mas um símbolo com potencial de se tornar foco de culto ou instrumento propagandístico. Entre maio e junho de 1945, a unidade Smersh do 79º Corpo de Fuzileiros transferiu um pequeno conjunto de restos do Jardim da Chancelaria para instalações militares situadas no distrito de Buch, ao norte de Berlim. Lá permaneceram sob custódia militar estrita até 1946, quando foram enterrados novamente, desta vez em um terreno militar na cidade de Magdeburgo, dentro da zona de ocupação soviética na Alemanha Oriental. Os arquivos abertos posteriormente pelo FSB confirmam que o depósito inicial foi realizado no quintal de uma casa pertencente à terceira seção de contra-inteligência, sob uma laje de cimento dentro de caixões de madeira comuns. Nesses contêineres foram depositados 5 corpos: os de Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels, Magda Goebbels e 2 de seus filhos, todos misturados sem separação clara. O enterro foi provisório, sem cerimônia alguma, e marcado somente com um número de inventário militar. O objetivo não era comemorativo, mas operativo: manter os restos fora do alcance de curiosos, espiões ocidentais ou possíveis exumações não autorizadas. Quando o Smersh foi oficialmente dissolvido em 1946, a responsabilidade pelos restos passou para o MGB e mais tarde para a KGB. Nos relatórios internos do aparelho de segurança soviético, este dossiê recebeu a classificação de Osobaia Papka, que designava material de máximo segredo. Entre 1946 e 1970,
os restos permaneceram sob controle direto da 9ª Direção da KGB, encarregada da proteção de altos cargos e operações especiais sensíveis. A informação sobre o seu paradeiro era limitada a uma dúzia de oficiais de alto escalão. O pacote continha mandíbula e maxilar superior utilizados na identificação original, fragmentos de crânio calcinado, restos ósseos não determinados e alguns fragmentos de tecidos queimados. O conjunto estava guardado em um envelope metálico dentro de uma caixa de madeira envernizada. Somente os dentistas soviéticos que participaram da identificação inicial e um pequeno grupo de patologistas autorizados tiveram acesso direto a estes materiais durante os 25 anos seguintes. Durante a década de 1950, quando o clima de Guerra Fria atingiu sua máxima tensão, o Kremlin evitou qualquer referência pública ao tema. O segredo servia para evitar que os aliados ocidentais exigissem verificação internacional ou que o local de enterro se transformasse em lugar de peregrinação para setores neonazistas que começavam a se reorganizar na Alemanha Ocidental. Com o passar dos anos, a presença desse enterramento clandestino em Magdeburgo começou a representar um problema operativo. Em 1969, o complexo militar onde se encontravam os restos passou a controle direto do Ministério da Defesa da República Democrática Alemã. As autoridades locais planejavam construir novas edificações militares e residenciais para oficiais, e a KGB temia que as obras de construção revelassem acidentalmente o depósito secreto, gerando escândalo internacional ou tornando-se foco de atenção não desejada. Documentos internos assinados por Yuri Andropov, então chefe do KGB, mostram que em março de 1970 decidiu-se eliminar definitivamente os restos. A ordem provinha do Comitê Central do Partido Comunista e estava apoiada diretamente por Leonid Brezhnev. O texto da diretiva indicava com precisão eliminar os restos sem deixar rastro físico algum que permita sua localização ou recuperação futura. Em 4 de abril de 1970, um destacamento de 6 oficiais do KGB viajou de Moscou para Magdeburgo com instruções fechadas e autorização de nível máximo. Durante a madrugada, sob estrito segredo e isolamento militar da área, exumaram os restos do pequeno cemitério militar da rua Westenstrasse. O procedimento foi executado com minuciosidade burocrática característica do aparelho soviético. A operação seguiu passos específicos, localização exata do ponto de enterramento mediante planos arquivados de 1946, extração das caixas de madeira, registro fotográfico interno do seu conteúdo, para verificação administrativa, confirmação de identidade mediante comparação com registros prévios, desintegração manual e trituração mecânica dos fragmentos ósseos restantes, incineração em uma fogueira improvisada em um terreno baldio próximo ao rio Elba, coleta cuidadosa de cinzas resultantes e dispersão final no curso do Elba, rio abaixo. A operação durou aproximadamente 6 horas. Ao amanhecer de 5 de abril, não restava rastro visível do enterro original. O relatório final, enviado diretamente a Andropov, certificava que o inimigo do povo havia sido eliminado fisicamente por completo, encerrando assim qualquer possibilidade de recuperação material futura. No entanto, nem todos os fragmentos foram destruídos nessa operação. A KGB decidiu conservar as peças que tinham servido historicamente para a identificação forense: a mandíbula com as pontes dentárias metálicas e um fragmento de crânio. Estas partes ficaram arquivadas em Moscou, no arquivo estatal russo, dentro de uma caixa selada etiquetada como Exhibits número 32, Hitler. Durante décadas, a sua existência foi negada oficialmente pelas autoridades soviéticas e posteriormente russas. Só em 1993, após a abertura parcial de arquivos do regime soviético colapsado, foi confirmado publicamente que esses fragmentos continuavam guardados pelo FSB, o sucessor da KGB. Estudos científicos realizados em 2000 e novamente em 2018 sobre essas peças
confirmaram sua antiguidade, detectaram a presença de restos químicos de cianeto nos tecidos calcificados e verificaram a coincidência com descrições odontológicas documentadas em 1945. A decisão de conservar exclusivamente partes dentais tinha uma lógica dual. Assegurava a capacidade do Estado soviético de demonstrar cientificamente a morte de Hitler diante de futuras dúvidas ou desafios históricos, mas evitava manter um corpo completo ou restos ósseos extensos suscetíveis de uso simbólico, ritual ou político. A eliminação física de 1970 respondeu a 3 motivações principais claramente identificáveis nos documentos internos. Em primeiro lugar, evitar que o local se tornasse foco de culto ou mitificação. A KGB considerava que a existência de um ponto geográfico localizável onde repousassem restos físicos de Hitler poderia transformar-se em destino de peregrinação para grupos neonazistas, especialmente na RDA, onde já se registravam manifestações de nostalgia nacional socialista entre setores juvenis. Em segundo lugar, evitar o uso político por parte de potências ocidentais. Em plena era de distensão com os Estados Unidos e negociações sobre controle de armamento nuclear, Moscou temia que uma eventual descoberta ou vazamento do sepultamento provocasse interpretações propagandísticas contrárias aos interesses soviéticos. Finalmente, exercer controle simbólico total sobre a narrativa histórica. Destruir fisicamente os restos equivalia a encerrar definitivamente o ciclo material do nazismo sob controle absoluto soviético. Nem tumba, nem relíquia, nem lugar de memória, nem objeto de disputa internacional. A dispersão das cinzas no Elba completava assim a aniquilação do corpo que o próprio Hitler havia tentado realizar em 1945. Mas que só a URSS pôde concretizar efetivamente 25 anos depois. Durante mais de 20 anos, o episódio da eliminação permaneceu em segredo absoluto. Apenas após a queda da URSS, foram publicados detalhes parciais em relatórios do FSB e em testemunhos de alguns oficiais envolvidos. Em 1992, Vladimir Gumeniuk, um dos participantes na operação de 1970, relatou em uma entrevista que a ordem foi executada sem emoção, com precisão administrativa característica e que o material queimado e disperso foi reduzido a pó indistinguível entre areia e cinza do rio. A abertura parcial de arquivos soviéticos nos anos 2000 permitiu a historiadores especializados acessar fotografias do procedimento e atas oficiais da operação. Os estudos do Instituto de Medicina Forense de Moscou confirmaram posteriormente a autenticidade dos fragmentos dentais conservados, embora as tentativas de análise de ADN não puderam ser concluídas satisfatoriamente devido à degradação avançada do material biológico após décadas de armazenamento. A destruição de Magdeburgo representa o encerramento físico definitivo do corpo de Hitler. De uma perspectiva histórica, foi uma ação de Estado meticulosamente planejada para eliminar a materialidade do mal. De uma perspectiva simbólica, revela a fascinação persistente dos Estados por controlar os restos mortais de grandes criminosos, como se neles residisse parte residual de seu poder ou influência histórica. O ato soviético de 1970 encerrou uma cadeia de encobrimentos sucessivos. Cremação improvisada em 1945, enterramento secreto em 1946, múltiplas transferências durante os anos 50 e 60 e, finalmente, eliminação total em 1970. O que sobrevive hoje, os fragmentos dentários e um pedaço de crânio nos arquivos de Moscou, são restos mínimos de uma história mais ampla de controle político sobre a matéria mesma do ditador. O corpo de Hitler foi convertido em expediente administrativo, transferido como objeto de segurança nacional, destruído como ameaça simbólica e reduzido finalmente a fragmento arquivado.
O próximo capítulo examina como, a partir desses fragmentos conservados e dos estudos científicos realizados em décadas recentes, se fecha finalmente o ciclo biológico e simbólico do Führer. O que permanece não é um corpo, nem mesmo um esqueleto, mas um resto dental que funciona como testemunha forense do final de um dos criminosos mais devastadores da história humana. O fragmento e o símbolo, o que ficou. Com a dispersão das cinzas no rio Elba, em abril de 1970, o corpo de Adolf Hitler desapareceu quase por completo do mundo material. O único que sobreviveu a essa eliminação deliberada foram alguns fragmentos ósseos mínimos, principalmente a mandíbula superior com suas pontes dentárias metálicas, e uma pequena porção do crânio, conservadas nos arquivos do Estado soviético e posteriormente do Estado russo. A partir desse momento, o destino físico do ditador foi reduzido a fragmento, um vestígio microscópico que substitui o corpo inteiro e, simultaneamente, o representa simbolicamente. Esta mudança de escala, do cadáver completo ao pedaço ósseo arquivado, transformou o objeto forense em símbolo histórico, um ponto de convergência entre ciência, política e memória coletiva. Os fragmentos dentários foram arquivados no arquivo estatal russo em uma caixa metálica identificada como Exhibit 32. Lá permaneceram sem exibição pública nem estudo científico acessível durante décadas, sob custódia estrita do FSB, o Serviço de Segurança sucessor da KGB. Apenas um número extremamente limitado de funcionários conhecia sua localização exata dentro do complexo sistema de arquivos secretos. O secretismo manteve-se mesmo dentro da própria burocracia soviética. Para a imensa maioria da população mundial, Hitler tinha sido aniquilado sem deixar rastro material algum. Com a queda da URSS em 1991 e a subsequente reestruturação do Estado russo, a nova federação herdou esse legado físico peculiar. Nos anos seguintes, a abertura parcial de arquivos soviéticos permitiu que historiadores e jornalistas confirmassem a existência da mandíbula e do fragmento craniano. Essas peças se tornaram gradualmente o único vínculo tangível entre a biografia documentada de Hitler e seu final biológico, fechando a lacuna entre a história escrita e a evidência material. No ano 2000, o Instituto de Medicina Legal de Moscovo autorizou a uma equipe dirigida pelo historiador Lev Bezimensky e médicos legistas russos a examinar os restos conservados. O estudo consistiu em análise morfológica detalhada das pontes metálicas, comparação exaustiva com radiografias dentais de Hitler tiradas em 1944, observação microscópica de resíduos químicos aderidos aos tecidos calcificados e datação aproximada dos ossos mediante espectroscopia de materiais. Os resultados do estudo de 2000 confirmaram que a mandíbula correspondia com extraordinária precisão aos registros odontológicos do dentista pessoal de Hitler, Hugo Blaschke, e que as pontes metálicas coincidiam exatamente com a descrição detalhada feita por sua assistente dental, Käthe Häusermann, durante os interrogatórios soviéticos de 1945. Além disso, foram detectadas traços significativos de íons de cianeto nos tecidos calcificados, o que corroborava a ingestão de veneno antes ou simultaneamente ao disparo de bala, confirmando assim os testemunhos históricos sobre o método dual de suicídio. O relatório científico de 2000 consolidou a identidade do fragmento e desmentiu de forma conclusiva qualquer hipótese residual de substituição de corpo ou falsificação de evidência. Para a comunidade historiográfica internacional, este estudo representou um ponto de inflexão no fechamento do debate sobre a morte de Hitler. No entanto, um segundo fragmento, uma porção de abóbada craniana perfurada por projétil de bala, foi objeto de controvérsia científica significativa. Em 2009, pesquisadores americanos da Universidade de Connecticut analisaram essa peça craniana por meio de técnicas de determinação de sexo por análise óssea. Os resultados indicaram que o fragmento pertencia a uma mulher de entre 20 e 40 anos,
não a Hitler. A notícia percorreu meios de comunicação internacionais e alimentou novamente especulações sobre a autenticidade dos restos custodiados pela Rússia. No entanto, a investigação russa posterior esclareceu exaustivamente que o fragmento feminino não fazia parte do conjunto da mandíbula identificada como pertencente a Hitler, mas sim de outro conjunto de restos encontrados no mesmo local do Jardim da Chancelaria, provavelmente pertencente a Eva Braun ou a outro ocupante do bunker que pereceu em circunstâncias semelhantes. Esta confusão ilustra o caos da recuperação soviética inicial em maio de 1945, quando múltiplos corpos foram exumados do Jardim da Chancelaria em condições de extrema urgência militar e sem protocolos forenses padronizados. No entanto, esta discrepância sobre o fragmento craniano não invalida de forma alguma a identificação dental, que continua sendo considerada a prova mais sólida e cientificamente verificável da morte de Hitler no bunker. Em 2018, uma equipe franco-russa liderada pelo professor Philippe Charlier obteve permissão excepcional do FSB para revisar novamente a mandíbula e as pontes dentais utilizando técnicas forenses modernas. O artigo resultante, publicado no European Journal of Internal Medicine, concluiu com clareza científica que os metais e porcelanas das pontes coincidiam com os materiais odontológicos utilizados especificamente na Alemanha entre 1930 e 1940, que não foram encontrados sinais de mastigação após abril de 1945, que as configurações anatômicas de raízes e coroas coincidiam plenamente com as radiografias históricas preservadas e que as microtraços de azul da Prússia evidenciavam exposição ao cianeto de hidrogênio. A síntese científica do estudo de 2018 foi categórica. Os restos são, sem dúvida alguma razoável, os de Adolf Hitler. Esta conclusão encerrou cientificamente um debate histórico de mais de 70 anos, fornecendo evidência material verificável que complementa e confirma os testemunhos históricos convergentes de sobreviventes do bunker. Ao contrário de outros criminosos de guerra cujos corpos foram sepultados formalmente, julgados publicamente ou executados em cerimônias documentadas, o de Hitler foi reduzido a uma relíquia sem contexto funerário convencional. O fragmento dental não suscita veneração nem luto coletivo. Atua exclusivamente como testemunha forense. É a prova material objetiva de uma morte que muitos quiseram negar por razões ideológicas, políticas ou conspiratórias. Sua conservação em arquivos de Moscou cumpre um duplo papel histórico: preservar evidência científica irrefutável contra as teorias revisionistas ou negacionistas que periodicamente ressurgem e lembrar o controle absoluto que a URSS exerceu sobre o último vestígio físico do nazismo como regime político. Paradoxalmente, a vontade expressa por Hitler de apagar completamente seu próprio corpo da história acabou materializando-se sob a lógica de seus vencedores soviéticos. O ditador que tentou controlar até o seu cadáver terminou convertido em objeto de arquivo do inimigo que o derrotou. Os estudos científicos sobre os restos não são apenas exercícios técnicos de identificação forense. Refletem como a história moderna precisa de provas tangíveis, materiais e verificáveis para sustentar sua memória coletiva frente a correntes negacionistas. Em uma época saturada de revisionismo digital, teorias conspiratórias virais e manipulação informativa, a mandíbula de Hitler se transformou em um antídoto factual, uma peça de evidência física que ancora os fatos históricos frente à ficção política. Para os forenses, o caso simboliza o triunfo da evidência empírica rigorosa sobre a mitologia conspirativa. Para os historiadores, representa a culminação do processo de desmitificação do inimigo absoluto através da verificação científica independente. Para os políticos russos contemporâneos, ainda implica poder simbólico residual. A custódia do fragmento é a herança direta da vitória soviética sobre o nazismo, um lembrete material do papel da URSS na derrota do Terceiro Reich.
Hitler não tem túmulo identificável, nem mausoléu comemorativo, nem local de memória física visitável. Berlim, reconstruída completamente sobre as fundações destruídas do bunker, transformou a área em um simples estacionamento público e jardim urbano anônimo, deliberadamente sem sinalização comemorativa visível. Um pequeno painel informativo discreto, instalado finalmente em 2006 após décadas de debate público, explica brevemente ao visitante que aqui se encontrava o Führerbunker, mas nada mais. Esta ausência deliberada evita qualquer tentativa de culto, mas também projeta um vazio simbólico significativo. O crime absoluto não tem corpo visível, nem lugar memorial, nem rito coletivo. Apenas fragmentos mínimos de osso guardados em um arquivo remoto e documentos administrativos que atestam sua destruição sistemática. O contraste com figuras históricas como Mussolini ou Franco, cujos corpos tiveram trajetórias funerárias públicas, túmulos identificáveis e debates sociais sobre sua localização, sublinha a excepcionalidade do caso de Hitler. Seu corpo foi negado, apagado e dissolvido progressivamente, como se a própria história quisesse expulsá-lo fisicamente de seu espaço material. O fragmento restante se tornou símbolo de múltiplas camadas interpretativas simultâneas. Cientificamente, demonstra a capacidade da investigação forense moderna para encerrar mistérios históricos mediante evidência material verificável. Moralmente, lembra que mesmo o ditador mais poderoso do século XX terminou reduzido a ossos carbonizados e arquivados administrativamente. Politicamente, testemunha a manipulação prolongada do corpo por parte dos estados, desde a propaganda ideológica até a verificação científica neutra. Historicamente, marca o fim definitivo do ciclo do Terceiro Reich, não só como regime político, mas como presença física verificável no mundo material. O pedaço de mandíbula encarna, em sua pequenez física extrema, a desproporção absoluta entre o poder devastador que Hitler exerceu durante 12 anos e a insignificância material radical de seu fim biológico. Um homem que mobilizou exércitos de milhões, que ordenou a morte sistemática de populações inteiras, que transformou um continente em campo de batalha e extermínio, ficou reduzido finalmente a uns gramas de osso dental arquivados em uma caixa metálica. Desde o confinamento claustrofóbico no bunker até a dispersão final das cinzas no rio Elba, o corpo de Hitler percorreu todos os estágios possíveis de aniquilação física: suicídio planejado, cremação improvisada falhada, ocultação sistemática, destruição deliberada, fragmentação extrema e arquivo administrativo. Cada etapa respondeu a uma lógica historicamente distinta: militar, política, ideológica, científica, mas todas convergiram em um mesmo propósito fundamental: apagar a marca física do ditador sem apagar simultaneamente a memória histórica de seus crimes. Hoje, o fragmento conservado em arquivos de Moscou funciona como um lembrete silencioso desse processo histórico complexo. Não há túmulo físico para visitar, nem corpo completo para venerar ou repudiar. Apenas um resto mínimo que certifica cientificamente a realidade da morte e, com ela, a derrota total e definitiva do projeto nacional socialista como sistema político. Este fechamento material e simbólico completa o ciclo de 7 décadas que começou naquele bunker de Berlim. O corpo mais procurado, mais ocultado e mais simbolicamente carregado do século XX terminou sua trajetória convertido em fragmento forense em evidência científica, em lembrete mínimo de que mesmo o poder absoluto encontra seu limite definitivo na materialidade biológica e na verificação histórica rigorosa. O fragmento e o símbolo se fundem assim em uma só realidade. O que restou de Hitler não é um mito imortal, mas um pedaço de osso que confirma sua morte, sua derrota e sua redução final a objeto de estudo histórico e forense.